E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vinha Cheese Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E nesse vídeo eu quero que você entenda de uma vez por todas o que está por trás da fermentação. Então, entre fungos e bactérias, o que você vai usar para fazer o seu queijo vegetal? Primeira coisa, fungo e bactéria são coisas diferentes. Isso daí acho que já está mais ao alcance das pessoas, né? Ou seja, estamos falando de reinos diferentes. O reino fungi, que aí a gente tem os fungos, e o reino monera, que tem as bactérias. Então eles são diferentes sim, né? Tem, pela biologia, dizem ter uma diferença na própria escala evolutiva. As bactérias elas são seres mais simples, entre aspas, né, vamos dizer assim, do que os fungos, e isso principalmente porque elas assim, são, primeiro, um ser unicelular, tá? Não que não haja algum micro-organismo no reino fungo que seja também unicelular, porque tem, mas esse não é o grande ponto da diferenciação. O maior ponto de diferença entre essas bactérias e algum fungo unicelular é a organização do núcleo dessa célula, porque as bactérias elas não têm um núcleo organizado, o que na biologia é chamado de ser procarionte. E, por outro lado, os fungos, eles já têm um núcleo organizado, o que acaba sendo chamado de eucarionte. Bom, mas de qualquer forma, o importante é a gente saber que tem diferença sim entre fungo e bactéria, e até o final desse vídeo com certeza vocês vão entender muito bem qual que é essa diferença entre fungo e bactéria e como que isso age no queijo vegetal, tá? E eu digo isso porque um dos maiores erros que eu acabo vendo, ou talvez não chegue a ser um erro, mas um simplismo, vamos dizer assim, em relação à fermentação. Porque quando falam, queijo vegetal fermentado, maravilha, e isso tudo é colocado dentro de um grande bloco e parece que esse bloco está encerrado nele mesmo, né? Não tem maiores diferenciações num primeiro momento, quando sim, deveria ter. A gente deveria pensar isso já dentro de uma certa diversidade. Então, o meu papel aqui é trazer para vocês de uma maneira um pouco mais didática o que está por trás da fermentação nesse sentido, né? O que tem de diferente quando a gente fala de fermentação. Por que falar só de fermentação ponto final é pouco, né? É muito simples. Onde que está essa complexidade aí? Bom, então vamos tentar abrir essa caixa da fermentação e mostrar o que está dentro dela, né? Só um detalhezinho, que em relação aos fungos, quando a gente fala de reino fungi e os micro-organismos que pertencem a esse reino são chamados de fungos, de um modo geral, existe ainda aí uma certa bifurcação, né? Grosso modo tem uma diferença entre eles, que a gente pode trazer dois grandes grupos. Um é o grupo das leveduras, que predominantemente elas são unicelulares. E acho que o maior exemplo que a gente tem de levedura, a mais conhecida de todas elas, é a Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura que é responsável pela fabricação, pela produção, né, no processo de produção, a fermentação do pão, por exemplo, e a fermentação da cerveja, né, ela é feita por Saccharomyces cerevisiae. É claro que essa espécie ela tem assim muitas linhagens, né? E cada linhagem dessa tem uma especificidade, né? Tem algo que essa linhagem ela vai fazer de uma forma um pouco diferenciada de outras, mas de um modo geral, né, a Saccharomyces cerevisiae ela tem como principal característica a fermentação alcoólica, o metabolismo, né, anaeróbico dela é pela rota da produção de etanol e gás carbônico. É isso que acontece no pão, é isso que acontece na cerveja. Então tem esse grupo de leveduras, da qual o Saccharomyces cerevisiae é um tipo. Tá?
Depois, um outro grande grupo que faz parte dos fungos são os bolores. E isso daí a gente já tem uma experiência um pouco maior, porque quando uma comida é ficada fora da geladeira ou por muito tempo na geladeira, imagine uma panela de arroz que ficou ali uns 2 dias em cima do fogão. Isso é mais comum quando a gente está na época da faculdade, né, morando em república ali e tal, e fica aquele arroz lá 3, 4 dias em cima do fogão sem dono, e de repente, quando alguém vai ver o que tem naquela panela, leva um susto, né? Abre aquilo, é um arroz peludo, né? Ou seja, um arroz com fungos filamentosos. Tá? O bolor, ele é esse grupo de fungo que ele já tem esses filamentos, também conhecido por hifas. E o conjunto, esses filamentos, essas hifas, elas crescem e começam a se embrenhar, né? A formar mais ou menos uma grande rede. E essa rede formada pelas hifas é chamada de micélio. Sim, são nomes que não estão no nosso dia a dia, tá? Mas, como exemplo, a frutificação desse micélio, né, é o cogumelo, o que a gente pode comer, inclusive, cogumelos que a gente come, estamos comendo, na verdade, a frutificação desse micélio. Bom, mas de qualquer forma, o que é importante aqui é perceber que a gente tem, então, grosso modo, 3 grupos de micro-organismos, tá? Ou seja, os bolores, as leveduras, e os 2 fazem parte do grupo dos fungos, e um terceiro que são as bactérias. Tá? Agora, quando a gente fala de queijo vegetal, esses 3 grupos eles vão fazer parte, ou podem fazer parte dessa questão da fermentação. Tá? É possível a gente produzir queijo vegetal com esses diferentes micro-organismos. Portanto, quando a gente fala então de um queijo vegetal fermentado, eles podem conter só bactéria, eles podem conter bactéria e levedura, podem conter bactéria, levedura e bolor. Tá? É menos comum ter esses 3 grupos em um queijo vegetal, porque o mais comum é a gente ter uma conjugação desses 2 reinos, de você ter bactérias e fungos. Só que aí, usualmente, vai ser bactéria e o fungo filamentoso, o bolor, ou bactéria e levedura, tá? Ou só bactéria. Só fungo dá certo? Não vai dar certo. E isso daí eu já vou explicar por quê, tá? Agora, eu acho que a grande causa de muitas vezes pensarmos a fermentação como algo fechado em si mesmo, como esse grande pacote que não abrimos para querer explorar o que vem a ser a fermentação, é que a grande maioria dos queijos vegetais que são produzidos de maneira fermentada, eles são feitos por Rejuvelac. Né? Ele foi o grande, e ainda é, né, o grande starter para fermentação, que ele assim, tem uma disseminação já muito grande no nosso meio. É muito fácil de você abrir um YouTube e procurar, né, como fazer Rejuvelac, você vai ter inúmeros passo a passo ali, você consegue reproduzir com coisas que já estão na sua casa, e aí você vai ter uma água turva, com um aroma característico, com uma acidez, né, no sabor, e essa água ela pode ser usada para fazer um queijo vegetal e vai fermentar. Tá? E é por conta disso, creio eu, né, pelo fato de ter sido muito mais disseminado o Rejuvelac. E quando outras formas de fermentação, ou outros starters, né, que estão sendo utilizados, ou outras culturas que estão sendo utilizadas, elas normalmente não aparecem, né, não dão um certo destaque para isso. Mas é por isso que eu gosto, assim, tem muitos vídeos meus que eu acabo falando alguns nomes, né, algumas
espécies de micro-organismos que fermentam, justamente para ativar um pouco essa curiosidade, né, de quem está assistindo, de ouvir um nome meio estranho e falar, nossa, será? Vou procurar um pouco mais disso e tal. Enfim, para até, de repente, começar a criar sabores diferentes, porque sim, os micro-organismos diferentes eles vão trazer sabores diferentes, né? Inclusive, se você só usou Rejuvelac para fermentar o seu queijo vegetal, você deve já ter percebido que existe uma diferença no sabor entre um Rejuvelac de trigo e um Rejuvelac de quinoa, né? E qualquer outro Rejuvelac que venha também para comparação vai ter essa diferença. Inclusive tem um vídeo que eu fiz colocando 3 Rejuvelacs diferentes, comparando eles. Bom, mas de qualquer forma, então, é interessante a gente pensar essa questão, né? Tentar dar um passo a mais para quando vir essa informação, esse daqui é um queijo vegetal fermentado. Não ficar só, que legal, fermentado, então já sei mais ou menos o que vai ser. Não, falar um queijo vegetal fermentado. Que legal, e aí? O que foi usado para fermentar esse queijo vegetal? Porque dependendo do micro-organismo que foi utilizado, se ele é mais específico, a gente pode esperar algumas coisas, e inclusive imaginar o tempo de cura, de repente, de um queijo vegetal. Tá? Bom, então, quando a gente pensa numa fermentação, para a gente dar esse passo além, o que poderemos então imaginar sobre fermentação? A primeira coisa de todas, a gente está falando de uma transformação que vai acontecer no alimento. E essa transformação ela vai acontecer no alimento por conta de micro-organismos, e agora já demos nomes a eles. Ou vai ser um fungo filamentoso, ou vai ser uma levedura, ou vai ser uma bactéria. Tá? São esses 3 grandes grupos que vão transformar esse alimento. Qual é esse alimento? É uma massa de castanha de caju que foi produzida, ou qualquer ingrediente que você for pensar que vai ser a sua base do queijo vegetal. Tá? Então, essa base ela vai ser transformada por um fungo filamentoso, vai ser transformada por uma levedura, vai ser transformada por uma bactéria. É isso. Só que essa transformação é que vai ser diferente. Porque cada um desses grupos, eles atuam de maneira diferente nessa massa. E aí que a beleza da diversidade começa a aparecer. Portanto, quando a gente considera essa transformação no nosso queijo vegetal, vamos ter que dividir isso em algumas fases para poder entender o que está acontecendo e perceber qual que é a especificidade em termos de micro-organismos que vão atuar ali. Tá? Bom, então eu queria dividir isso em 3 fases. Tá? Primeira fase é a fase da acidificação. Depois, a fase da cura ou da maturação. E ao lado disso, vamos colocar assim, a fase do desenvolvimento da casca, né, da superfície do nosso queijo vegetal. Então a gente tem esses 3 momentos e a gente vai ter micro-organismos específicos para trabalhar nesses momentos diferentes. Tá? Então o primeiro momento que nós vamos conversar agora é sobre a acidificação. Essa é o que é mais ligado ao termo fermentação. Normalmente, quando a gente fala no senso comum, né, na conversa do dia a dia, que isso daqui foi fermentado, estão falando principalmente, né, quando não exclusivamente, desse momento da acidificação, porque é a principal característica que a gente consegue sentir ali, tá? É a mais perceptível para a gente. Porque o que é esse processo de acidificação? Então, e depois, quem vai fazer essa acidificação? Essa é uma questão muito importante, tá? E esse é o ponto no qual eu vou explicar por que não pode ter um queijo vegetal feito só com levedura. Não vai dar certo. Tá? Ou só com bolor. Também não vai dar certo. Porque tanto o bolor quanto a levedura,
eles não têm esse poder de acidificação que um queijo vegetal ele precisa ter. Então, qual o micro-organismo responsável pela acidificação, né, desse processo de fermentação de um queijo vegetal? Bactéria. São as bactérias que vão promover a acidificação do queijo vegetal. Só que nós vamos falar de um grupo mais específico de bactéria, porque bactéria tem uma infinidade de bactérias. Temos, assim, grosso modo, bactérias do bem e bactérias do mal, né? Ou seja, bactérias que provocam doenças, bactérias que levam à morte. Mas tem bactérias que nos beneficiam, e são essas que a gente usa. E dentre essas bactérias que nos beneficiam, tem um grupo mais específico ainda de bactérias que são conhecidas por bactérias produtoras de ácido lático. Tá? O ácido lático ele é um ácido orgânico produzido pelas bactérias. Tá? Muitas vezes não é só esse ácido orgânico que está sendo produzido outros compostos também, e que dentre esses compostos nós vamos ter alguns que são mais voláteis, que a gente consegue então perceber pelo nosso olfato, e alguns outros compostos que não são tão voláteis assim, mas eles fazem parte, né, da composição do sabor do queijo vegetal, responsável pelas bactérias. Então, mas o principal ponto dessas bactérias é a produção do ácido lático. E isso por quê? Porque é o ácido lático que vai acidificar, é um ácido, portanto ele vai acidificar esse meio. Isso, em outras palavras, é possível de ser medido. Tá? Tem uma escala que foi convencionada através da química, que ela mede o quão ácido é um meio. Então você tem quão ácido e quão básico, né? Esses são os dois extremos, o ácido e o básico, ou também conhecido por alcalino. Essa escala, ela vai de 0 a 14. Tá? E o meio dessa escala, o 7, é o neutro. Não é nem ácido e nem alcalino ou básico. Só que os queijos vegetais, eles vão tá no espectro ácido dessa escala. Normalmente eles vão estar aí entre 4,6 até 6,2, aí mais ou menos. Esse é o espectro que os queijos vegetais eles vão estar, que também é o espectro que os queijos tradicionais estão, porque se a gente quer fazer algo que se aproxime a um queijo tradicional, claro que a questão da acidez ela vai ser muito importante. Então a acidez de um queijo vegetal ela tem que estar próxima da acidez de um queijo tradicional. Tá? Bom, então as bactérias elas vão produzir esses ácidos orgânicos, né, principalmente o ácido lático, para acidificar. Essa é a primeira fase. Portanto, sempre que a gente for fazer um queijo vegetal, a gente precisa ter essas bactérias produtoras de ácido lático. E como que a gente sabe que estamos usando uma bactéria produtora de ácido lático? Quando você faz um starter em casa, quando você faz um rejuvelac, quando você faz um chucrute, um kimchi, você usa um kefir de água, você faz um vegetal fermentado, essa linha, né, de fermentação caseira, ela é a linha da fermentação das bactérias produtoras de ácido lático. É isso que acontece. O fato de você produzir um chucrute em casa, né, ou, em outras palavras, de você fermentar uma couve, né, fermentar um repolho em casa, você está usando a fermentação lática. O próprio iogurte, por exemplo, ele também é uma fonte de bactérias láticas. Então, uma vez que você tem esses starters e vai utilizar no seu queijo vegetal, você está utilizando ele, sabendo ou não, para que ocorra a fermentação nessa fase, né, para que você tenha a acidificação, então, dessa massa que você está utilizando. Agora, e quando você compra a cultura? Porque existe essa possibilidade também, né, de você comprar algumas culturas mais específicas. E aí, quando você compra a cultura, também
tem essa especificidade, né? Quem está vendendo as culturas para queijos, e aí atenção para comprar culturas veganas para o seu queijo vegetal, tem ali culturas que são da fase da acidificação. E tem outras culturas que são de outra fase, de uma fase de maturação. Quais são essas culturas? E aí podemos ter tanto bactérias quanto fungos, de um modo geral. Tá? Porque esses fungos, e agora eu vou entrar então nessa segunda fase, que essa segunda fase eu coloquei maturação e desenvolvimento da casca lado a lado, né? Porque são duas categorias que eu queria trabalhar aqui, mas que elas acontecem num mesmo momento, vamos dizer assim, tá? Que é nesse momento de cura, de desenvolvimento de sabor do queijo vegetal. Quando ele entra para ser, então, curado ou maturado, a gente vai ter tanto desenvolvimento de sabor, coisas que acontecem no interior dessa massa, quanto também o desenvolvimento da casca, ou seja, coisas que acontecem na superfície desse queijo vegetal. E agora, quando eu trago essa diferenciação entre desenvolvimento de sabor, parte interna do queijo vegetal, entre aspas e sobretudo, tá? E desenvolvimento da casca, ou algo mais superficial, eu também vou começar a trazer micro-organismos diferentes para esses dois momentos. Tá? Por quê? Por conta do metabolismo desses micro-organismos. Então, a gente tem, grosso modo aqui, o que tem na superfície do queijo vegetal que não tem dentro dele? O próprio ar, tá? Ou seja, o oxigênio. A superfície do queijo vegetal, ela está em contato com o oxigênio. O interior do queijo vegetal, ele não tem contato com o oxigênio. Então, só essa presença ou não do oxigênio já vai trazer uma diferença enorme na seleção dos micro-organismos, ou seja, em quem vai conseguir sobreviver na superfície e quem vai conseguir sobreviver no interior. Esse é um ponto super importante, porque os fungos, os bolores e as leveduras, elas têm uma preferência pela presença do oxigênio. Os bolores, sobretudo, tá? E as leveduras, algumas elas têm um metabolismo que pode ser desviado quando não há presença de oxigênio. Mas, enfim, elas preferem o oxigênio. E as bactérias, elas preferem, ou têm um metabolismo que a gente busca desenvolvido na ausência do oxigênio. Então, vejam vocês que o processo de desenvolvimento de sabor, ele vai acontecer principalmente por bactérias, tá? No interior dessa nossa massa que está virando um queijo vegetal. E a parte da superfície de desenvolvimento de casca vai acontecer por conta dos fungos, sejam eles bolores ou leveduras, que é possível usar os dois ali para esse desenvolvimento. Tá? Bom, entendido isso, então, vamos começar a trazer alguns exemplos aqui. Vou começar a trazer alguns nomes. Tá? Lactococcus lactis, Lactobacillus helveticus, Lactococcus cremoris são exemplos de bactérias acidificantes. Elas então estão naquela primeira fase da acidificação. Tá? Maravilha. Depois, bactérias que desenvolvem sabor, e inclusive tem bactérias que têm dupla função. Por exemplo, Lactobacillus helveticus é uma que também promove o desenvolvimento de sabor ao longo do processo de maturação. Tá? E aí, o que a gente tem como outros exemplos? Vamos ter Propionibacterium shermani, é uma bactéria de desenvolvimento de sabor, ou outras bactérias propiônicas, elas também desenvolvem o sabor. Lactococcus diacetilactis
também é uma bactéria que desenvolve sabor. Tá? Ela entra para essa fase. Mas, atenção, quando a gente vai fazer a nossa massa e começa a colocar as bactérias, todas elas vão entrar nesse momento. A gente não vai colocar depois, salvo a exceção da casca, que daí eu já vou falar, e a gente tem uma situação ali na qual a gente vai colocar a bactéria depois. Já volto nesse assunto aí. Mas de qualquer forma, a gente coloca essas bactérias nesse momento. Então, para desenvolvimento de sabor, esses dois exemplos aí. Depois, para desenvolvimento de casca, o que a gente pode ter? Exemplo clássico, né? Fungos filamentosos, Penicillium roquefort, vamos ter Penicillium candidum. O Penicillium roquefort, que dá aquele mofo azul, e o Penicillium cândido, que dá o mofo branco. Então esses são exemplos de mofo. E de levedura, o que a gente tem? Brevibacterium linens. Essa daí, apesar do nome, né, de ter bacterium no nome, é uma levedura. Essa levedura, ela forma uma capa mais alaranjada em cima, na superfície do queijo vegetal, e um pouco mais viscosa, tá? E um aroma bem forte. Essa bactéria é uma dessas exceções que eu falei, que ela pode entrar nessa fase posterior da lavagem da casca. Então a gente faz uma lavagem na casca do queijo vegetal com uma solução, né, uma salmoura que tenha já essa bactéria. E aí a gente lava. Geotricum candidum também é possível de usar só no momento de lavagem, que é uma outra levedura, né, que aparece para a casca. A Cluiveromyces também é uma levedura que ela pode ser introduzida antes, mas é uma levedura que ela trabalha na casca. Porque o que ela faz? Ela serve meio que como uma proteção para esse queijo vegetal. Então, normalmente, né, já deixo uma dica para vocês. Normalmente, quem vai querer fazer um queijo vegetal com um processo de maturação mais longo, é interessante usar a Cluiveromyces, porque ela ajuda na proteção. Então, o que a gente pode ter de desenvolvimento de alguns focos de bolor num queijo vegetal, e isso não é nada, nossa, começou a desenvolver, está contaminado, vou jogar fora. Calma, isso aí é uma outra conversa, para um outro episódio, mas não é assim que a coisa funciona não, de surgir um pontinho ali, vou jogar fora, tá perdido, errei, credo, nunca mais quero voltar a fazer. Não é assim que funciona, tá? De repente eu vou gravar um vídeo também falando só disso daí, porque é um ponto importante. Mas de qualquer forma, a Cluiveromyces ela serve para proteger o queijo vegetal, tá? Então é interessante ali. Mas vejam vocês que esses fungos, por mais que eles se desenvolvam na superfície, eles produzem enzimas, que essas enzimas sim, elas atuam no interior. Então vejam como a coisa ela tem uma certa complexidade, né? Porque ao mesmo tempo que esses bolores, vamos dizer assim, no caso o Penicillium roquefort, ele está se desenvolvendo, né? Toda aquela parte da hifa, né? Das hifas, o micélio está se desenvolvendo ali em cima, ele também está produzindo enzimas que estão atuando no desenvolvimento do sabor ali. Tá? Você tem enzimas que estão quebrando proteínas, você tem enzimas que estão quebrando gorduras, e isso acaba liberando, né, alguns compostos que podem ser transformados por algumas bactérias que estão ali dentro em compostos de sabor. Ou essa própria quebra enzimática, ela já pode liberar um composto de sabor que numa cadeia mais longa não seria tão perceptível assim. Né? Então olha só quanta coisa que a gente tem para explorar no processo de fermentação. Estão percebendo que falar só, um queijo vegetal fermentado, beleza, mas tem muita coisa para ser explorada. Tá? E digo mais, existem ainda algumas outras categorias que a gente pode explorar, que é a questão da temperatura,
que é a questão da umidade e a própria questão do tempo. Essas 3 categorias ainda vão ter também as suas especificidades para que ocorra uma acidificação bem feita, um desenvolvimento de sabores bem feito ou o desenvolvimento de uma casca bem feita. Tá? E eu estou falando de categorias que têm sim as suas especificidades. Por exemplo, para que a acidificação aconteça, a temperatura ela é diferente da fase da maturação do desenvolvimento de sabor. E isso vocês já perceberam, imagino eu. Por quê? Porque quando vocês estão fermentando, o queijo vegetal está fermentando fora da geladeira. E quando vocês estão maturando, ele está maturando dentro da geladeira. Já é uma diferença de temperatura aí. Né? Na geladeira, sei lá quantos graus que está a geladeira sua, e fora também, sei lá quanto que é a temperatura ambiente sua. Mas são 2 temperaturas diferentes. Tá? Então esse é o grosso modo. Agora, dá para ser um pouco mais específico? Claro que dá. A gente pode pontuar uma temperatura de acidificação que esteja aí entre 18 e 22 graus Celsius, por exemplo. Depois, hora que vai para a maturação, podemos até quebrar em fases diferentes. Podemos ter uma fase de maturação, por exemplo, que fique entre 9 e 11 graus Celsius. E depois uma outra fase ainda de maturação que fique abaixo ou por volta aí de 5 graus Celsius. Né? Olha só a diferença. A mesma coisa para a umidade. Você tem uma umidade relativa mais alta em algum momento, mais baixa em outro momento. Né? Isso daí depende do seu objetivo final, de como você vai construir o seu queijo vegetal. E o próprio tempo. Né? Quanto tempo esse queijo vegetal ele vai ficar exposto a essa condição de temperatura e umidade? Para depois eu vou alterar essas condições de temperatura e umidade e por quanto tempo eles vão ficar expostos a essas novas condições de temperatura e umidade. E depois qual vai ser a condição de temperatura e umidade de conservação deles. Estão percebendo como existem várias categorias para a gente pensar? E isso, se você pretende fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, você ter o conhecimento dessa diversidade é muito importante, porque aí você consegue seguir o caminho que mais lhe apetece e vai te fazer chegar mais rápido nesse melhor queijo vegetal que você já comeu. Espero que tenha clareado um pouco essa questão do que vem a ser a fermentação e as suas fases em relação à transformação da nossa massa vegetal. E do mais, até a próxima.